Meu nome não é importante, mas para efeito deste relato, podem me chamar de Elias. Antes de começar, quero deixar claro que todos os nomes aqui foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. O que vou contar aconteceu com meu avô materno, homem de caráter questionável, que viveu intensamente nos anos 70 e que, segundo ele mesmo, fez um pacto que lhe custou muito mais do que poderia imaginar. A história começa no ano de 1978. Meu avô, a quem chamarei de Armando, não era exatamente o que se poderia chamar de um bom homem. Ele foi um pai ausente, violento, infiel e extremamente egoísta. Batia nos filhos, gastava quase tudo que ganhava em bebida e jogo e tinha amantes espalhadas por onde passava. Minha avó, uma mulher simples e resignada, sempre dizia que casamento era para a vida toda. E por isso, mesmo sofrendo, nunca se separou dele. Armando nasceu e viveu boa parte da vida no interior do Piauí, mas vivia com aquela inquietude de quem nunca está satisfeito com o que tem. Viajava muito, mesmo sem recursos. Sempre dizia que o mundo é para quem se atreve. E na prática, isso significava que ele pegava caronas, se virava como podia e ia embora sem pensar em quem ficava para trás. Naquele ano, minha avó já estava grávida de quase 8 meses do terceiro filho. Ela implorou para que Armando não viajasse, dizendo que ele deveria estar presente para o nascimento da criança. Mas ele, teimoso e arrogante, ignorou os apelos dela. Antes de sair, apenas disse o nome que queria dar ao bebê. Rafael, se for menino, Helena, se for menina. E olhando nos olhos dela, soltou uma frase que, mais tarde, faria todo sentido. Eu vou chegar a São Paulo, nem que o diabo me leve. Era final de tarde em Brasília, onde ele estava de passagem antes de seguir viagem. Sentado num banco, fumando, ele percebeu um aroma intenso e agradável no ar, algo que parecia perfume caro misturado com um cheiro adocicado. Virou-se e viu um homem elegante se aproximando. Era alto, negro, vestia um terno azul escuro que parecia feito sob medida e tinha um sorriso encantador. O estranho parou diante dele e disse: "Boa noite, Armando. Hoje é o seu dia de sorte. Posso realizar 3 desejos seus." Meu avô riu e respondeu que aquilo só podia ser piada ou que o sujeito estava bêbado. O homem insistiu: "Não estou brincando. Faça um pedido qualquer um e eu vou provar para você." Armando, desconfiado, resolveu testar. Disse: "Quero chegar a São Paulo agora. Se me levar, eu acredito." O homem sorriu e respondeu: "Seu desejo é uma ordem." Depois, simplesmente se afastou até sumir na rua. Poucos minutos depois, Armando começou a sentir um sono irresistível, como se suas pálpebras pesassem toneladas. Encostou-se entre 2 prédios, colocou a mochila no chão e adormeceu profundamente. Quando abriu os olhos, estava deitado num banco, cercado pelo barulho intenso do trânsito. Confuso, perguntou a um homem onde estava e ouviu: "No Brás, São Paulo." O mais estranho: apenas um dia havia se passado desde que ele estava em Brasília. Ainda atônito, decidiu explorar a cidade. Passou o dia andando, observando a movimentação, impressionado com a rapidez com que chegara ali. À noite, enquanto fumava novamente, sentiu o mesmo perfume adocicado no ar. E assim como antes, o homem elegante apareceu. "Gostou do meu presente? Agora acredita?" disse ele. Armando respondeu que sim e pediu o segundo desejo. Queria muito dinheiro. O homem pediu a mochila dele. Armando entregou. Dentro havia apenas roupas, alguns poucos cruzeiros e cigarros. O homem colocou algo dentro dela e disse para ele o seguir. Levou-o até um hotel luxuoso, pagou um quarto e pediu que ele descansasse. Naquela noite, Armando recebeu um banquete no quarto e a visita de 2 mulheres deslumbrantes, que passaram a noite com ele. Pela manhã, elas haviam desaparecido,
mas a mochila estava no mesmo lugar, agora recheada de dinheiro vivo. Nunca ele tinha visto tanto. Com medo de ser confundido com o ladrão, decidiu esconder a fortuna. Mesmo assim, resolveu passear. Foi até a Catedral da Sé, algo que nunca tinha feito. Ao subir os degraus e se ajoelhar, sentiu uma mão tocar seu ombro. Virou-se pronto para reclamar, mas se deparou com uma mulher alta, de olhar firme e sereno, que exalava uma paz inexplicável. Ela disse calmamente: "E como pretende pagar a sua dívida?" Armando franziu a testa. "Que dívida? Não devo nada a ninguém." A mulher arqueou uma sobrancelha e repetiu pausadamente: "Não deve?" Então, com um olhar profundo, completou: "Você acha que o dinheiro na sua mochila, as mulheres da noite passada e a forma como chegou aqui foram de graça? Nada que vem dele é de graça." Meu avô gelou. "Dele quem?" perguntou. "O diabo", respondeu ela sem titubear. Assustado, tentou se justificar. "Mas eu posso usar isso para ajudar minha família." Ela retrucou séria: "A mesma família que você pensou em abandonar ontem? Você acha que ele não cobra?" Nesse momento, a mulher pousou a mão sobre a própria barriga e fez um gesto circular. "Você pode não ter perdido nada agora, mas tem certeza que vai continuar assim?" E num piscar de olhos, desapareceu diante dele. Aquela visão o atormentou. Na mesma noite, o homem elegante voltou, dizendo que era hora do terceiro pedido. Armando recusou, dizendo que não queria mais nada e que não faria qualquer acordo. O homem sorriu de forma sombria e respondeu: "Então vai me pagar por quebrar o trato." Naquele instante, foi expulso do hotel a tapas. Sua mochila, antes cheia de dinheiro, agora tinha apenas os poucos cruzeiros que havia antes. Sem saída, viajou de carona, trabalhando pelo caminho, demorando uma semana para voltar para casa. Ao chegar, encontrou minha avó muito debilitada. A criança havia nascido morta, de uma forma tão perturbadora que até hoje minha mãe se recusa a descrever. Depois disso, meu avô passou a ter pesadelos recorrentes, dizendo que estava condenado e que o pior ainda estava por vir. Mas ao contrário do que se poderia esperar, não se tornou um homem melhor. Continuou bebendo, agredindo e traindo minha avó até o fim de seus dias de lucidez. Em 2014, sofreu um derrame e ficou parcialmente imobilizado. Desde então, afirma ver, todas as noites, um grande cão negro sentado na porta da sala. Jura que, se passar por ali, vai morrer. Até hoje, só sai de casa pela porta dos fundos. Eu sei que essa história pode parecer absurda, mas cresci ouvindo meu avô falar sobre o cão negro e já presenciei situações estranhas envolvendo ele. Não tenho dúvidas de que algo realmente aconteceu naquela viagem a São Paulo. E se me perguntarem, acho que meu avô nunca foi a única vítima desse tipo de encontro. O relato do meu avô é um lembrete sombrio de que tudo na vida tem um preço, principalmente aquilo que parece fácil demais. Armando era um homem que buscava prazer e vantagem acima de qualquer princípio, e acabou encontrando alguém disposto a lhe dar exatamente isso, mas não sem cobrar. Talvez o verdadeiro pacto não seja feito apenas com palavras, mas com as escolhas que fazemos todos os dias. Afinal, no jogo entre o bem e o mal, nem sempre percebemos quando já estamos jogando do lado errado. Se você tem uma história sobrenatural, pode nos enviar no e-mail que está na descrição. Será um prazer contar sua história aqui. Até a próxima.